Liturgia do dia 26 de fevereiro de 2022, sábado da 7ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 140. Em oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Senhor, eu clamo por vós. Socorrei-me quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Minha oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos. Em vós me abrigo, poupai minha vida. Minha oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Minha oração suba a voz como incenso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus deve estar sempre presente na vida dos cristãos por meio da oração. Toda a nossa existência, nas mais diversas situações, tristes ou alegres, pode e deve ser acompanhada pela oração. Tiago aponta concretamente a situação de doença. O fiel doente deve dirigir-se a Deus e aos irmãos para receber a força necessária a essa situação. Os chefes das comunidades, chamados a intervir com orações e gestos precisos pela autoridade que lhes vem do Senhor, revelam uma prática usada na primitiva igreja. A tradição fundamenta nessa prática o sacramento da unção dos enfermos. A intervenção de Deus, invocado na oração comum, toca o homem na sua totalidade, corpo e espírito. Ergue-o da doença, mas também do pecado. Tiago usa o verbo com que é indicada a ressurreição do Senhor para sublinhar que o Senhor torna participante da sua própria vida aqueles que a Ele se confiam. Esse texto da primeira leitura faz-nos lembrar o episódio da cura do paralítico que apresentaram a Jesus. Antes de lhe dar a saúde física, Jesus perdoa-lhe os pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. De fato, Tiago escreve: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esta ligação doença, oração, perdão, cura é significativa para nós. A doença, lida por uma perspectiva cristã, é um tempo de purificação, não porque seja necessariamente causada por pecados. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, no caso da cura do cego de nascença, se fora ele ou os pais que pecaram, Jesus respondeu: nem pecou ele, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Mas não há dúvida de que a doença seja tempo de dolorosa purificação do egoísmo e de real solidariedade com quem sofre. No Evangelho vemos como a renúncia ao orgulho é uma outra característica da comunidade messiânica. O episódio da apresentação de alguns meninos a Jesus é significativo e claro a esse respeito. Os discípulos pretendiam afastar as crianças, não porque incomodavam Jesus, mas porque, como as mulheres, representavam pouco ou mesmo nada. Segundo a mentalidade comum de que os discípulos naturalmente também partilhavam, o reino não era para crianças, mas para adultos, capazes de opções conscientes, de obras correspondentes e de adquirir méritos. Para Jesus era tudo ao contrário. O reino é um dom de Deus, que é preciso receber com disponibilidade. As crianças são as pessoas mais disponíveis para acolher dons, porque são pequenos e pobres, sem seguranças a defender ou privilégios a reclamar. Assim devem ser os discípulos de Cristo, porque o reino não é uma conquista pessoal, mas dom gratuito de Deus a esperar e a acolher com simplicidade e confiança. Ao abraçar as crianças, Jesus elimina toda a distância
entre ele e as crianças e torna-se modelo daquela vida a que se chama infância espiritual. De fato, dirige-se ao Pai com a palavra Abba, submete-se à sua vontade e abandona-se nas suas mãos. O abraço de Jesus às crianças é símbolo do reino de Deus. É Cristo quem nos torna filhos do Pai e irmãos entre nós. Aquele abraço mostra-nos tudo quanto o nosso coração precisa e deseja. O reino de Deus é uma realidade já presente no meio de nós. Há que acolhê-lo na fé, como crianças, sem a presunção de o construirmos nós próprios. O reino está aqui. Mas onde estão as crianças? Onde estão os pequeninos dispostos a deixar-se amar? Talvez nos tenhamos tornado adultos autossuficientes. Talvez tenhamos construído um reino à nossa medida. Deixemos que a palavra de Deus ecoe dentro de nós. O reino de Deus pertence aos que são como eles. O reino de Deus pertence aos humildes, aqueles que são como as crianças. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.